Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, senhor ministro, muito boa tarde à mesa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer enormemente ao ministro Reis Veloso pelo convite e agradecer a atenção dos senhores durante a minha apresentação. Uma apresentação que vai tentar sintetizar 30 anos de estudos do leste asiático. E nesses 30 anos de estudos do leste asiático, eu gastei 10 anos com os japoneses para aprender uma expressão que se chama Gambate Kudasai. Traduzindo, significa faça o seu melhor, por favor. Os 10 anos seguintes, eu passei na Coreia e aprendi a expressão pali-pali, que traduzindo, significa rápido, rápido. E os outros restantes 10 ou 15 já, estou lidando com um grande país, que é a China, e lá o que eu tenho mais escutado é a estratégia, já que falaram de estratégia, win-win, que traduzindo significa barganha, barganha. Nesse sentido, eu gostaria de barganhar com a mesa um pouquinho mais de tempo dos 15 minutos, que eu já sei que vou ultrapassar, porque são inicialmente 200 anos de história que eu pretendo passar em 3 minutos com os senhores. E depois me demorar um pouco mais em 60 anos de história da experiência sul-coreana de desenvolvimento econômico. Abro a minha apresentação com a pergunta se os senhores estão vendo é uma perspectiva ou é um fato. Para muitos, este mapa é uma perspectiva. Para outros, e principalmente para os asiáticos, é um fato. E por que esse é o fato de que a Ásia está no centro do mundo? Porque ela esteve no centro do mundo em 1800, quando inventaram, como o ministro Reis Veloso falou, a fábrica. E não é a invenção da fábrica, mas a invenção da tecnologia que faz com que a Ásia diminua a sua proeminência em termos de participação no PIB mundial. Nos anos seguintes, esse desenvolvimento se desloca para a Europa. E, na sequência, se desloca também para os Estados Unidos. E até 1950, a Ásia perde a sua participação na constituição do PIB mundial e ganha presença significativa a Europa e os Estados Unidos. Desde 1950, temos que o caminho se reverte. O Japão, primeiramente, depois a Coreia, e atualmente a China, a proeminência em termos de dinamismo econômico volta a ser da Ásia, e a Ásia é, sim, hoje, o centro do mundo. Toda essa evolução, basicamente, calcada no desenvolvimento científico e tecnológico. E esse desenvolvimento foi bastante utilizado pelos sul-coreanos, que nos últimos 60 anos ocasionaram transformações como estas que os senhores estão vendo aí. 1950, 80% das casas do interior da Coreia do Sul eram cobertas com palha. No ano 2000, isso tudo desapareceu, inclusive no interior mais remoto, porque em 1970 houve um grande movimento chamado de Nova Comunidade, que modernizou todo o país. E a Coreia hoje é essa figura do lado direito. Alguns museus, algumas vilas ainda se constituem ou são constituídas como tradicionalmente, mas é para visitantes estrangeiros. Como se deu esse processo de desenvolvimento? Se deu basicamente com esse slide. Nós começamos com 1960, e aí temos 7 planos quinquenais de desenvolvimento econômico. Na linha da direita, nós temos, da esquerda, aliás, nós temos o PIB per capita. E a linha vermelha representa a renda per capita dos sul-coreanos.
Se vocês perceberem, ao longo de 35 anos, essa renda per capita aumenta gradualmente e consistentemente, até a grande crise asiática do final dos anos 90. A Coreia, desde então, foi pressionada a não mais desenvolver planos quinquenais, mas nem por isso deixou de desenvolver planos. A partir de então, predominam os planos setoriais e, principalmente, prioritariamente, os planos no setor de tecnologia da informação. A renda per capita continua se expandindo e, obviamente, com as crises internacionais ou locais, a renda per capita desce, mas desce por muito pouco tempo e o desenvolvimento já é retomado. A síntese das principais estratégias, e nós poderíamos nos demorar muito em cada uma delas, e eu vou passar rapidamente. E a básica é a de ser uma economia que tem sido sempre orquestrada pelo governo, mas que partiu de uma construção de uma sociedade mais igualitária, basicamente com reforma agrária e reforma educacional. Forte liderança governamental, com políticas flexíveis, tanto comercialmente quanto industrialmente. Seleção e concentração na alocação de recursos via empréstimos internacionais e com restrição do investimento direto estrangeiro. E um forte sentimento nacionalista que, como os senhores sabem, a Coreia antes era colônia ou foi colonizada pelos japoneses. Promoção das exportações para o mercado global. A opção pela industrialização era a única possível num país sem território agricultável, não? Prioridade às indústrias de trabalho intensivo, na sequência, agregadoras de capital e, na sequência, agregadoras de conhecimento. Hoje, atualmente, a Coreia é um dos países que mais tem acordos bilaterais de comércio. Seleção de indústrias para serem promovidas. Escolhas de indústrias do futuro com base no desempenho. Apoio governamental e incentivos de toda a natureza. E uma coisa que não tem existido em outros países é a institucionalização do princípio da reciprocidade. O governo dá, mas também toma. As empresas recebem, mas também entregam. Síntese das principais estratégias, e esse é o último slide, das estratégias, é o desenvolvimento tecnológico a partir de extensa e intensiva educação e treinamento. Existe um consenso, e sempre existiu um consenso, de que conhecimento e tecnologia são fatores chaves para o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento do capital humano, por meio da educação e treinamento, sempre esteve alinhado com políticas industriais. Não adianta ter um sem o outro. E uma forte formação técnica da força de trabalho, como também a constituição de fortes, mas não grandes burocracias. 60 anos de constante desenvolvimento. Poucos números, não precisam se ater muito a eles, mas eles são expressivos. Na primeira tabela, né, o que é importante na primeira tabela é o elevado investimento para o desenvolvimento econômico. E esse investimento era pequeno na década de 50, e a partir daí subiu a 24, chegando a 34 num período de 27 anos. Se não existe investimento, não há desenvolvimento. Quais são as fontes desse crescimento? Normalmente, trabalho, capital e ganhos de produtividade. Ao longo de todos esses 60 anos, né, ganhos de produtividade sempre foram mais expressivos do que a participação do capital ou mesmo do trabalho. E é isso que resultou naquela evolução da renda per capita que nós vimos, que nós vamos rever agora num quadro que compara essa evolução da renda com o Japão, com a Coreia, com o Brasil e com a China. Em 1960, nós tínhamos uma renda per capita maior do que a dos sul-coreanos. E, a partir de então, fomos
perdendo para os sul-coreanos, e hoje estamos numa trajetória descendente, enquanto que a volumosa China, em termos populacionais, apresenta uma trajetória crescente, e temos aí, então, aproximadamente, dependendo do câmbio, 40 mil dólares para os japoneses, 20 mil dólares para os coreanos, 10 mil dólares para os brasileiros e 5 mil dólares para os chineses. Como é que eles conseguiram isso? E onde eles estão hoje? Eles estão nos tops dos rankings mundiais de educação. Então, a Coreia tem, sim, uma educação muito significativa da sua força de trabalho, dos seus cidadãos, e eles correspondem em todos os exames internacionais, quer de matemática ou quer de leitura, de escrita e outras coisas. A educação, como os senhores podem ver aí, a sua evolução data dos anos 50, aonde, nos anos 50, a Coreia do Sul atingiu 100% da educação primária. E, desde então, manteve e começou a investir na educação secundária e na educação terciária. Sendo que, hoje já nem tanto, mas alguns anos atrás, o desemprego no terceiro setor de universitários era significativo. Média de anos de estudo, então. E aí nós temos novamente a comparação. Brasil, Japão, Coreia e China. E aí, na idade escolar, as pessoas permanecem na escola quanto tempo? Essa é a evolução. E os coreanos, 14 anos. 14 anos da vida escolar, né? Os coreanos passam nas escolas, o Japão 13, a China 8 e o Brasil 7. E nisso, obviamente, resulta, então, numa mudança do perfil industrial significativa, porque são essas pessoas cada vez mais escolarizadas que propiciam as transformações necessárias. E, ao longo da história coreana, aí vocês percebem que a participação primária cai significativamente, enquanto que o setor industrial, agregador de valor, cresce também significativamente. E mostra que mudanças estruturais são, sim, possíveis, porque elas acontecem, e, nesse quadro, nós podemos perceber que, de perucas e relógios dos anos 60, a Coreia passou a exportar automóveis nos anos 80, e hoje exporta produtos de tecnologia intensiva. Deixa eu ver se eu fico mais à vontade aqui com vocês. Estão gostando? Então, vou me permitir dar um exemplo que não está aí. Nós temos um parque automotivo, né, que produz e comercializa 7 milhões de unidades. Esse parque automotivo tem a minha idade. Eu normalmente chamo esse parque automotivo de parquinho automotivo. E por que chamo de parquinho automotivo? Porque, com a metade da idade, ou da minha idade, os sul-coreanos têm uma só empresa, que produz mais do que o parque automobilístico brasileiro. E não é só no setor automobilístico. Em praticamente todos os setores, eles surpreendem. Surpreendem porque são os grandes exportadores do mundo. São, sim, os grandes exportadores mundiais. E o que eles exportam? Eles exportam o que eles industrializam a partir de políticas de ciência e tecnologia focadas para as indústrias que eles consideram prioritárias. E aí nós temos os investimentos em 6 indústrias, inclusive a indústria cultural, e é por isso que muitos dos senhores já começam a ver telenovelas sul-coreanas, ou cantar algumas músicas que fazem sucesso por aí, que eu não vou repeti-las aqui. Exportações, então, o que isso tudo leva? Leva a exportações de alta tecnologia. E aí, novamente, a evolução das exportações de alta tecnologia no tempo, e aí nós temos, né, o Brasil
perdendo o bonde da história nesse setor, a Coreia sendo o primeiro do mundo, a China, depois o Japão. E isso é o resultado, então, de muito trabalho, muita educação, muito treinamento, que podem, sim, oferecer lições ao mundo, e essas lições serem ou não serem aprendidas de acordo com cada um. E aí tem as lições do Lin Soo-Kim, que é um grande, inclusive agora falecido, mas um grande pesquisador sul-coreano, que fala que, do lado da oferta de tecnologia, temos que ter recursos humanos de qualidade. Temos que cuidar dos nossos cérebros, tratar bem a inteligência. E, sim, um esforço local acentuado com institutos de pesquisa e desenvolvimento. Do lado da demanda, promoção de exportações, políticas competitivas e não proteção infinita, mas sim por um determinado período de tempo, e construção de crises, e aí o pali-pali que eu coloquei inicialmente. Aí tem que fazer, mas tem que fazer rápido, senão os outros fazem. Lições para o Brasil. Temos algumas, e eu sempre enfrento nas plateias alguma resistência de que brasileiros não são coreanos, mas dá para se educar? Acho que dá. Dá para ir à escola? Acho que dá. Acho que todos vão. Então, educação, mais educação, mais educação. Temos que aumentar a educação no país. E a educação é universal. Dá para imitar, dá para copiar. Planejamento de longo prazo. Temos aqui uma figura que já expressou isso, que foi possível no país. Por que não fazê-lo também como os coreanos fizeram, como os japoneses fizeram, como os chineses estão fazendo? É possível, mas isso sim, alinhado sempre com o setor privado. E isso tudo para buscarmos inovação. Que ali eu escrevi uma vez só, mas também deve ser muita inovação, porque sem inovação não há salvação. E com isso eu termino a minha apresentação. Obrigado.